nós vamos corrigir a questão 1, que é 2xy mais 3x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2 y' igual a zero. Então vamos chamar essa aqui dm, que é a nossa f de x, e essa aqui dn, que vai ser a nossa f de y. Tá? Então, é exata? É uma pergunta que vamos fazer, se ela é exata. Então, para verificar se é exata, nós vamos derivar a função m em relação a y, né? Quem é a m? 2xy mais 3x ao quadrado. Derivamos ela em relação a y. Ficaremos com, derivando em relação a y aqui vai perder um expoente, então vai sumir, vai ficar o 2x, que é constante para ele. Tá? Já esse 3x ao quadrado aqui, se eu estou derivando em relação a y, é uma constante, e a derivada então de uma constante é zero. Então fiquei com 2x. Agora eu vou derivar n em relação a x. Então quem é a função n? É x ao quadrado mais 2. Né? Então, em relação a x aqui, nós vamos ter a derivada de 2x, de x ao quadrado, desce o 2 e o x perde 1 no expoente, mas esse 1 não precisa aparecer. A derivada de uma constante aqui é zero, ou seja, 2x. Então, como deu igual aqui a minha n derivada em relação a y e a minha n em relação a x, né? Então ela é exata. Resolução, nós vamos utilizar aqueles 5 passos, né? O primeiro passo é dizer que a função, então, da função x, y é igual a c. O segundo passo, então, é chamar essa função, então, que é a minha solução, né? Como a integral, eu estou utilizando a f de y, mas pode ser utilizar a f de x, tá? Fazer a integral, a f de y é x ao quadrado mais 2, vou integrar em relação a y. Então, isso aqui vai ficar igual a integral de x ao quadrado em relação a y, fica x ao quadrado vezes y, e de 2y. Tá? Mas eu vou chamar agora a variável x, porque como eu estou integrando em relação a y, a minha solução tem que ter x. Então, agora eu chamo aqui, tá? Essa função aqui em relação a x, tá bem? Então, esse seria o passo 2. Vamos para o passo 3. Tá? O que é o passo 3? É eu retomar a f de x e derivar essa função que recém nós conseguimos, x ao quadrado, y, mais 2y, mais c de x, em relação a x. Tá? Então agora eu vou recuperar o x, porque eu comecei trabalhando então com a solução sendo y, agora então eu volto para x. A f de x é 2xy mais 3x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, derivando em relação a x, essa aqui vai ficar 2xy. Isso aqui, derivando em relação a x, vai ser considerado uma constante. E em relação a x, essa função aqui, derivando, é c' de x. Tá? Agora podemos cortar dos dois lados esse elemento aqui, e vamos ficar com c' de x igual a 3x ao quadrado. Tá? Bem, agora vamos para o passo 4. Então, 4 é o quê? É para encontrar o c de x. Tá? Então, eu vou integrar c' de x. Tá? Dx. Tá? Então, nós vamos ter a integral de 3x ao quadrado, né, dx. Então, integrando isso, nós vamos ter, integrando em relação a x, eu vou ter 3x, esse expoente vai ganhar 1, vai virar 3 e vira denominador. Tá? Sobre 3. Cortando e cortando aqui, 3 com 3, fiquei com x na terceira. Então, esse é o meu c de x. Tá? Agora, vamos para no ponto 5. Nós vamos retomar que f de x, y, né, com as duas variáveis, é igual a c. Quem é f de x, y? Lá no 2, lá no ponto 2, aqui nós chamamos f de x, y como integral de f de y. Tá? E foi esse resultado que nós conseguimos. Então aqui nós recuperamos então do ponto 2. X ao quadrado vezes y mais 2y mais c de x igual a c. Tá? E aqui nós substituímos o c de x que encontramos no ponto 4. Aqui. Tá?
esse valor aqui. Nós vamos ter x ao quadrado vezes y mais 2y mais x na terceira igual a c. E essa é a solução. Então, o exercício 2 é 2 cosseno de y mais 4x ao quadrado menos x vezes cosseno de y, né? Y', 0. Então, m vai ser a nossa função f de x e n vai ser a nossa função f de y. Tá? Então, a primeira coisa que vamos verificar se é exata. Tá? Então, vamos fazer dm em relação a y, tá? A derivada dessa em relação a y. Vou ter 2 cosseno de y mais 4x ao quadrado, né? Isso em relação a y, nós vamos ter como resultado. Em relação a y2, vai ser considerado uma constante, e a derivada do cosseno de y é menos o seno de y. Tá? E esse aqui, como é uma constante, né, vai dar zero, então seria mais zero. Vamos fazer agora a derivada de m em relação a x, né, que é menos x vezes seno de y. Né? Isso aqui em relação a x. Tá? Então, nós vamos ter a derivada em relação a x, do x, então a derivada dele é ele perder um expoente. Quando ele perde um expoente, vai ficar x na zero, vai ser 1. Né? Então seria 1 menos 1. Né? E a derivada de seno de y, não, ela vai ser considerada constante, porque eu estou derivando em relação a x, e aqui não é seno de x, é seno de y. Então só repete, seno de y. Tá? Vejam que ficou diferente. Tá? Então, o m em relação a y ficou diferente do m em relação a x. Então, não é exato. Então, nós vamos ter que procurar um fator de integração ali. Fator para a gente conseguir encontrar essa solução. Tá? Então, para encontrar esse fator, nós temos que escolher, utilizando essas duas fórmulas, uma delas. Tá? Então, o que é interessante a gente verificar aqui, ó, é que esses dois elementos de cima nós já calculamos aqui e aqui, né? Os dois já foram calculados, né? Só colocando aqui, ó, esse seria o nosso m em relação a y, e esse aqui seria o n em relação a x, que eu vou utilizar agora, então, nesse fator. Fator de integração aqui. Aí, qual deles eu vou utilizar? Eu vou usar o primeiro, porque o nosso n, que é esse elemento aqui, ó, ele é melhor de dividir. Tá? Vai ser mais fácil. Se vocês utilizar o outro, vai dar mais trabalho, mas também é possível. Então, eu vou usar esse primeiro aqui. Tá? Então, o nosso fator de integração, que é 1 isso aqui, é igual a e elevado. Agora, quem é o m de y? É menos 2 seno de y. É isso aqui. Tá? Esse é o m de y. Menos o n de x. n de x é esse elemento aqui, que é menos aqui, então vai ficar mais, né? 1 não precisa aparecer, né? Então, só seno de y. Tudo isso sobre o n. Quem é o n? O n é minha função lá em cima. Tá? Esse é o n, que é menos x vezes o seno de y. Percebam que esse elemento aqui, ele é denominador comum, tanto para essa parcela antes do mais, quanto para a parcela depois do mais. Então eu posso cortar e simplificar aqui, aqui e aqui. Logo, eu vou ficar com e elevado à integral, tá? Aqui tinha um menos 2, aqui tinha um mais 1, tá? Sobre menos x. Ou ainda, e elevado à integral menos 2 mais 1, menos 1 sobre menos x. Ou ainda, e elevado à integral menos por menos mais 1 sobre x. Agora, a integral de 1 sobre x é o ln, né? Então, e elevado ao ln de x. Como nós já vimos, é possível simplificar esse com esse, né? Esses dois elementos aqui, e fica apenas x. Esse é o meu fator de integração, x. Tá? Agora vamos multiplicar esse fator pela nossa função, né? E verificar se é exato ou não. Então, vamos ver isso.
Então, pegando o x e multiplicando pela função inicial dada, tá? Que era 2 cosseno de y mais 4x ao quadrado menos, agora esse mesmo x vezes o seno de y, eu peguei lá a função inicial, né? Igual a zero. Vou multiplicar então x por 2 cosseno de y, vai ficar 2x cosseno de y, e x por 4x ao quadrado, multiplicação de bases iguais, vai somar o expoente, 4x ao cubo, menos. Aqui só tem um termo aqui dentro, tá? Eu posso fazer x por x ao quadrado, seno de y, tá? Y. Agora vamos verificar se é exato, tá? Então aqui eu vou ter ó, a minha função m, f de x, aqui a n, f de y, né? Então, agora eu vou verificar se é exato, depois de utilizar esse fator de integração. Tá? Então, vamos verificar isso. Então, eu vou fazer dm em relação a y, que é 2x cosseno de y mais 4x na terceira, em relação a y, nós vamos ficar com, ó, em relação a y, então o 2x vai ficar constante, e a derivada do cosseno é menos seno de y. Agora, fazendo a derivada dn em relação a x, tá? Eu vou ter menos x ao quadrado vezes o seno de y, derivando em relação a x, então, aqui ó, vai ficar menos, esse 2 em relação a x vai descer, vai ficar com 1 no expoente, e o seno de y continua, né? Porque é considerado constante que ele está junto, né? Tá multiplicando. Então vejam que ficou igual, ou seja, é exato, né? É exato, ficou igual as duas derivadas. Então agora nós vamos procurar a solução, né? Seguindo aqueles 5 passos, né? Então, o primeiro passo, né, é dizer que f de x, y é igual a c. O segundo é dizer que esse fxy é igual à integral de f de y em relação a y. Tá? Que vai ser igual, por sua vez, né, essa função que nós encontramos aqui, ok? Que é menos x ao quadrado vezes o seno de y. Tá? Então, f de x, y é igual à integral em relação a y, aqui isso aqui vai ser considerado uma constante, menos x ao quadrado. E a integral de seno é menos cosseno, tá? Com esse menos aqui vai ficar mais x ao quadrado vezes cosseno de y, agora chamando, então, a variável x, tá? Opa, aqui é sem essa barrinha aqui, tá? Descartar a barrinha aqui, tá? Não tem ela, depois é que vai aparecer agora no próximo ponto, tá? Então agora, no ponto 3, né, nós vamos trazer a f de x, né, veja que eu usei a dy ali no 2, e vou fazer a derivada desse valor que nós encontramos, que é x ao quadrado vezes cosseno de y mais c de x. Tá? Agora sim eu vou derivar em relação a x, aqui, esse lado. E a f de x é uma função que nós tínhamos anteriormente aqui. Deixa eu trazer mais um pouquinho. Tá aqui, ó. Tá? É 2x cosseno de y. Então, ela é 2x cosseno de y mais 4x na terceira. Tá? Então, pegamos ela, f de x igual. Agora, derivando em relação a x, aqui vai ficar 2x cosseno de y. E essa função em relação a x fica agora assim o c', ó. Por isso eu disse que aqui não tinha c'. Aqui é o que ele aparece quando eu derivo. Tá? Dx. C de x. Percebam que aqui eu tenho um elemento, que é o mesmo daqui, e eu fiquei com c' de x igual a 4x na terceira. Tá? Bom, agora vamos para o ponto 4, né, aonde nós encontramos o c de x, integrando o c' de x. Vejam que eu vou sempre aproveitando o meu resultado anterior no próximo passo, né, em relação a x. Então, a integral de 4x na terceira de x. Isso
vai ser igual, então, vamos colocar aqui, né? O meu c de x vai ser igual a, ó, 4 é constante, o x na terceira fica x na quarta, e o novo expoente vai no denominador. 4 com 4 corto, fiquei com x na quarta como sendo o meu c de x. E agora, no último ponto, então, vamos para o último, que é o 5, né? 5 é aonde f de x, y é igual a c. E aí eu substituo o meu f de x, que eu encontrei lá no ponto 2. Olha aqui, ó. Aqui no ponto 2 eu encontrei o f de x e que substituo também no lugar do c o valor dado aqui. Então, lá no ponto 2 tínhamos x ao quadrado vezes o cosseno de y mais c de x igual a c. Então, a nossa solução é x ao quadrado vezes o cosseno de y mais o nosso c de x que nós encontramos aqui, x na quarta, igual a c. Essa é a solução. Tá, pessoal? Então,